Olá, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Karine Carvalho, sou psicóloga e hoje queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre um tema que tem sido bem recorrente aqui para mim, que é a ansiedade de separação em crianças. Então, tem sido muitos casos que têm aparecido. Já estamos em abril, mas teve aí o início das aulas, onde muitas crianças passaram, né, por essa situação, por essa questão. Então, nós entendemos que a ansiedade de separação é algo esperado, né, dentro da normalidade ali, entre crianças de 8 meses até 3, 4 anos de idade. Então, essa ausência, né, desse contato dos pais, materno e paterno, é relativamente considerado normal, principalmente uma criança que nunca frequentou, né, uma escolinha, uma creche e já inicia aos 4 anos, então ela, né, tem a tendência de sentir mais, ou que não tem muito convívio com outras crianças da mesma idade, ou só convive mais com a mãe, né, ou só com aquele núcleo ali mais fechado familiar. Então ela vai sentir essa ansiedade. Mas o que seria, né, essa ansiedade de separação? A ansiedade de separação é caracterizada por esse medo extremo, excessivo, de se ausentar, né, de ter seus pais ausentes ali. Então a criança ela vai se sentir sozinha, vai apresentar choro, vai apresentar né, aquelas birras frequentes por esse medo de estar sozinha ou longe aí dos pais ou da mãe, e isso vai acontecer com frequência. Quando já se prolonga por mais semanas e se torna algo como, por exemplo, alguns casos onde a criança perde até o fôlego, chega até a desmaiar, ou a gente percebe que é um sofrimento em que o choro fica ali, né, por muitas horas e horas, nós já podemos caracterizar já como um problema, como um transtorno. Agora, temos que ter paciência e esperar e analisar, porque realmente nos primeiros dias vai ter sim, né, uma resistência, uma dificuldade ali na hora do distanciamento. Mas se a gente percebe que isso está se prolongando muito, nós já vamos pensar que seja algo mais relacionado com um transtorno de ansiedade de separação. Bom, nós sabemos que quando a criança nasce, ela vive ali, né, emoções, está experimentando, experienciando suas primeiras emoções, agradáveis, desagradáveis. A criança, ela é totalmente ali egocentrista, né? E ela está totalmente precisando dos cuidados maternos. Então, é exclusivamente ali o cuidado, né, da mãe, do peito, do afeto e do dar banho. Não são só questões que se faz ali na rotina, mas tem um fator emocional muito atrelado ali, enquanto a mãe está ali demonstrando todo o cuidado, né? Seja no banho, seja na alimentação, seja na hora de pôr para dormir. Então, o afago, o peito representa muito mais do que realmente suprir ali uma necessidade de alimentação da criança. Então, tudo isso precisa ser levado em conta, né? Porque quando ela chega, o mundo da criança é a mãe. Ela se confunde, ela não sabe diferenciar ainda o próprio corpo do corpo dela. Para ela é um prolongamento do corpo da mãe. E à medida que a criança vai crescendo, ela vai, né, se distanciando e percebendo. E vem o pai para a relação, o pai que representa a lei, que barra, que diz ali para criança que a mãe não é só dela, né? Às vezes tem um outro irmãozinho também, e a criança ela vai se percebendo. Mas a gente precisa ter todo um olhar de empatia e de amor, porque é um ser totalmente dependente desse cuidado materno. E como eu falei, não é só um cuidado de atender necessidades fisiológicas, mas o emocional, o amor, o carinho, o afeto está muito necessário e presente nesses primeiros meses e anos de vida, onde a criança está se reconhecendo, está se comunicando com as pessoas, com o mundo. Então nós precisamos lembrar disso, né? E muitas vezes a rotina que nós vivemos hoje, ela é tão cansativa. Tem pais que deixam filhos integral na escola por talvez uma necessidade mesmo,
e pega numa escolinha, já leva para outra. E se a gente, como adultos, fica cansado, se nós ficamos cansados da rotina, imagina uma criança com meses, com poucos anos de vida. Então, muitas vezes nós estamos sobrecarregando as nossas crianças, esperando que elas tenham reações e comportamentos de um adulto, que nem muitas vezes nós conseguimos, né? Essa autorregulação aí o tempo todo. Então, nós precisamos olhar para essas crianças realmente como seres que necessitam de nós, da nossa atenção, da nossa presença, do nosso tempo ali, realmente de qualidade, de olhar nos olhos, né? Então a gente vive um mundo corrido, talvez aí fica o dia inteiro longe da criança e quando chega à noite aquela correria para preparar uma janta, para organizar para o próximo dia e a criança tá ali, mas tá dando birra, mas não tá querendo tomar banho, mas vamos imaginar, vamos nos colocar um pouco no lugar dessa criança, né? Essa criança tá com saudade da casa dela, tá com saudade dos pais, dos brinquedos dela. Então ela precisa chegar, perceber o local, a gente precisa, né, sentar, conversar. À medida que eles vão crescendo, né, a gente vai podendo conversar mais, interagir mais, e essa relação vai sendo estabelecida para que então esse vínculo não se perca e para que essa criança se sinta amada, protegida e amparada pelos seus pais. Então talvez 20 minutinhos que você atrasa ali na janta, ou você negocia com seu marido, né, vai dividindo as tarefas, você ganha ali muito, né, no afeto, na presença, você vai ser uma criança mais tranquila. Porque se ela tá dando birra, se ela tá apresentando algum comportamento, é porque tem algo desregulado, é porque ela tá querendo chamar a atenção de alguma forma. E nós precisamos nos atentar, né, para esses detalhes, que para nós, talvez como adultos, nós já achamos que é normal, que tem que ser assim mesmo, mas a gente está falando de uma criança, né, de um ser que nós estamos apresentando agora, né, para o mundo, para as relações que está estabelecendo. E a responsabilidade nossa, né, mesmo cansados, exaustos, a gente aprende muito mais quando a gente se permite a ter esse tempo com eles, de qualidade, de escuta, de permissividade muitas vezes, de deixar, né, usar uma tinta, uma massinha, mas vai sujar, mas muitas vezes nós não queremos ter esse trabalho. E aí nós vamos ter um trabalho muito maior, com birras, talvez com um transtorno de ansiedade. Então, que nós possamos nos atentar para isso. É muito mais fácil, muito mais cômodo, né? A gente dá um aparelho, um celular. Não estou falando que nunca vai usar. Em alguns momentos, sim, a gente precisa, né, de um recurso assim para tomar um banho, para organizar alguma coisa. Mas nós precisamos pensar como pais, né, qual tem sido realmente a nossa prioridade e o quanto nós estamos nos doando, porque eu acredito realmente que o amor, ele é sacrificial, né? Então a gente precisa repensar sobre muitas dessas coisas. As crianças precisam, né, de um tempo de qualidade, as crianças precisam de brincar ao ar livre, numa pracinha, as crianças precisam ser crianças. E o que eu tenho percebido, né, quando eu levo minhas crianças na pracinha, é que as crianças de hoje não sabem brincar. A gente tem que estar ensinando elas a brincarem, né, porque não tem repertório, não está usando mais a criatividade, o simbólico. Então, das coisas simples ali, muitas crianças menorzinhas, né, elas se encantam mais com o embrulho do papel do que com o próprio presente. Então, realmente, é uma questão de paciência, de muito amor. Nós vamos conseguir entrar num mundo maravilhoso, né? E aí eu falo que se você tem alguma questão, né, da sua infância, você precisa rever, você precisa se tratar, porque você vai acabar refletindo isso para os seus filhos. Então a sua criança interior, ela vai falar mais alto na hora de brincar com seus filhos. E aí, o que você tem de lembrança, de repertório? Talvez não seja muito agradável. Então você precisa ressignificar isso urgente para então estar aí livre e disposto. Precisa de muita disposição e de muito amor para realmente a gente poder dar atenção, dar ouvido e deixar as nossas crianças serem crianças. Bom, dito isso, mais algumas características aí
do TAG, né? Do TAG não, da ansiedade de separação. Bom, como eu falei, é uma fase normal do desenvolvimento da criança, mas nós precisamos estar atentos. E tem alguns critérios do DSM-5 que fala a ansiedade excessiva inadequada para o desenvolvimento em relação à separação da figura de apego. Às vezes nem é o pai nem a mãe, às vezes é uma avó, uma cuidadora, porque a criança ela vai se apegar a quem está suprindo as necessidades dela ali, a quem está ali por ela, não é verdade? Então, olha, sofrimento excessivo e recorrente quando ocorre ou é antecipada da separação. Preocupação excessiva e persistente sobre a perda de figuras de apego. São crianças maiores que ficam perguntando repetidamente quando que vai ser esse momento da separação. Relutância ou recusa em sair de casa, em ir para a escola. Medo excessivo e persistente de ficar sozinho com outras figuras mais desconhecidas. Pesadelos repetitivos envolvendo esse tema. Queixas repetidas de sintomas físicos. Você pode perceber nas crianças que dão até dor de barriga, vômito, náusea. E as crianças gostam muito, os bebês, né, as crianças menores, da brincadeira do esconde-esconde, que é justamente isso, né? A mãe some e aparece. Então é bom a gente mostrar, né, que a gente está ali por elas e que a gente vai voltar, né? Sempre sinalizar isso. Então, preste atenção na sua criança, se a duração desses sintomas é de pelo menos 4 semanas e se isso está se prolongando mais, até 6 meses. O transtorno causa, então, esse sofrimento significativo para a criança. E o manejo clínico e terapêutico que nós podemos ter nesse caso é a TCC, que é a abordagem cognitivo-comportamental, que você pode buscar a ajuda de um psicólogo, né? E também algumas técnicas, alguns manejos que você pode usar, como por exemplo, é importante que os pais recebam essa orientação para poder lidar com a criança, porque se no primeiro momento os pais não estiverem preparados e cederem, né, aquela birra, aquele choro, ou agir de forma inadequada, pronto, aquela criança vai saber que ela vai poder usar isso sempre, né? Por exemplo, se ela tá chorando muito e, não, então tá bom, então vamos te levar para casa de novo, não vai para a escola, né? Então, assim, ela vai ter uma dificuldade maior ainda depois de lidar com essa separação. As rotinas de separação, essas estratégias de despedidas podem reduzir. Utilizar reforço positivo, pequenos avanços, incentivar a exposição gradual às situações. Você pode, né, ficar um tempo com a criança ali, não deixar ela de uma vez na escola, mas você percebe que se você prolonga também isso muito, aí já fica desproporcional. Então tudo tem um equilíbrio, tudo tem um limite. Posturas ríspidas de exposição, sem acolhimento, simplesmente, né, joga a criança lá, também não é assim que vai funcionar. A criança deve ser estimulada a continuar nas atividades. É interessante, né, que quem receba a criança tem alguma atividade diferente, o que a criança gosta, né? Pode até deixar algum objeto simbólico com essa criança, não para ser uma muleta, né? Mas nos primeiros dias, um ursinho, um brinquedo, pode ajudar aí nessa separação, uma foto da família. Enfim, você tem que ver o que faz sentido aí para sua criança. Bom, outro ponto, né? Exercite essa separação aí com a sua criança, né? Desde cedo. Fale abertamente com a sua criança, as maiores já vão entender mais. O brincar de esconde-esconde, como eu já falei. Não saia escondido. Não minta para sua criança, né? Não prolongue as despedidas. Fica ali naquele momento ali de angústia muito tempo. Demonstre confiança na pessoa, né? Porque você também passa isso para a sua criança. Se você tem alguma desconfiança com seu cuidador, o que a criança vai pensar, né? Propõe atividades diferenciadas para ocupar o tempo.
Procure não ficar reforçando o comportamento da criança. Muitas vezes o sofrimento da criança, a tristeza são tão grandes que a nossa vontade é ceder, é fazer o que é possível para amenizar essa dor, né? É natural que os pais sejam tentados a ceder, dormir junto, enfim. Mas você precisa entender, né, que talvez você esteja reforçando, como eu já falei, um comportamento que não está sendo adequado. Acolha o choro da criança. A criança precisa de afeto, de abraço, de acolhimento, né? Então, nunca invalidar, né? Eu já gravei um vídeo falando sobre o Cantinho da Calma, que depois vocês podem ver também, que é bem bacana esse local de acolhimento para a criança pensar, para a criança estar, até se acalmar. Então, é importante. Permita que a criança escolha esse objeto, né, como eu já tinha falado. A literatura, a gente tem aí vários, né? Tem aquele que chega todo mês, aquele Clube da Leiturinha, que são... E temas, né, de separação. Tem um livro também da psicóloga Thalita Pupo, que fala sobre a separação, né, que eu tenho trabalhado, da Girafinha, que é lindo, um livro lindo, que eu tenho trabalhado na escola e tem dado super certo também. Seja paciente, esteja presente e mantenha-se atento. Então, todas as fases do desenvolvimento infantil, depois vem a adolescência, vão necessitar, né, de que a gente se reformule, de que a gente aprenda, e a gente aprende muito com eles. A criança vai crescendo, entendendo que há muitas coisas incríveis e um mundo para ela explorar. E é dessa maneira, porque muitas vezes é a mãe que precisa ser tratada, é o pai que precisa ser tratado, né? Porque o coraçãozinho também fica apertado. Porque até então esteve com você ali, talvez você abriu mão de trabalho, de outras coisas para estar com ele. Então é a gente que tem que se refazer, se ressignificar cada situação e não privar os nossos filhos, porque muitas vezes eles estão só replicando um sentimento que é nosso. Talvez nós estamos com ansiedade de separação, estamos transferindo isso para os nossos filhos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também e mostrar o que ele vai ganhar lá na escola, o que ele vai conquistar, novas amizades, novos aprendizados, e vai ser legal, vai ser bacana. Quando você voltar, a gente vai fazer uma atividade só a gente, onde que você quer ir. Isso é fundamental para as crianças. Faça o melhor que puder, busque apoio, e o mais importante é estar presente com constância e regularidade. Não são 5 minutos brincando que vai resolver aí uma falta, uma carência do seu filho. E não é ninguém que vai conseguir ocupar esse lugar que é dos pais, da mãe, em demonstrar ali. Gente, as atividades, o brincar junto, ele tem um efeito tão bom, tão maravilhoso. Você se conecta com seu filho e você tá marcando ele ali para o resto da sua vida. Então, não tem nada mais triste do que ver filhos, adolescentes desconectados, né, sem ter essa abertura com os pais. Gente, isso começa agora, né, na infância. Eu sei que é desafiador, eu sei que temos tantas coisas, tantos problemas, mas eles não estão atrapalhando a gente de fazer o nosso trabalho, né? Eles são o melhor trabalho da nossa vida. Então, me coloco aí à disposição para ajudar vocês, tá bom? Um forte abraço e fiquem bem. Tchau, tchau.